Durante a preparação dos mega-eventos esportivos no Brasil, grupos com ideais diferentes contestam as suas realizações. Um deles é composto pelos detentores do grande capital. Parte da chamada elite econômica viu em um possível fracasso dos eventos uma chance para fragilizar o governo federal. E aí, mais um dos grandes paradoxos, porque esse mesmo grupo acabou sendo um dos maiores beneficiários, tanto dos preparativos da Copa quanto das Olimpíadas, principalmente na figura da expansão imobiliária. Vieram as obras, com elas o dinheiro e a chance de continuar um violento processo de higienização das cidades. As políticas higienistas, que são políticas que encobrem a desigualdade que nos constitui, é preciso deixar isso bem claro, porque se existe algo que todos nós concordamos, é que nós somos, essa sociedade que nós vivemos, ela é constituída pela desigualdade. A questão é quando nós acreditamos no suposto direito de não precisar nos deparar com essa desigualdade que nos constitui. E as políticas higienistas servem para isso, servem para reforçar esse suposto direito das elites de entender que essa desigualdade a incomoda e que, por a incomodar, isso já é argumento suficiente para que se procure uma cidade mais igual, supostamente mais igual. A supervalorização também da terra, onde o evento é realizado, sobre o interesse, e sobre o patrocínio do interesse do mercado imobiliário, e o que gera, grande problema, para as comunidades, que estão nessas regiões que estão sofrendo grande processo de transformação e de valorização, Só que em São Paulo a gente não tem um levantamento preciso porque é difícil obter as informações, Mas a gente acredita que pelo menos 80 mil famílias, desde 2010, sofreu algum grau de deslocamento e de remoção aqui na cidade de São Paulo. Ou por obra de operação urbana, ou por obra do Rodoanel, ou por obras de parques lineares, ou por remoções de obras de infraestrutura associada diretamente ao evento, como as obras do monotrilho, ou intervenções de remoções indiretas em função da supervalorização da terra. Quer dizer, as pessoas estão, a cidade está vivendo um grande processo de mobilidade urbana em função desse processo de remoção associado ao evento. O mega-evento é o argumento legítimo, E ele não serve apenas para fazer com que as políticas orçamentárias elas entrem no período de exceção. A exceção ela é para todos os lados. Todas as políticas, das maiores às menores, das macro às micro, elas são todas atravessadas por toda essa discussão. Outro grupo que protestou contra os mega-eventos protestou, na verdade, contra esse processo de higienização. Protestou contra as remoções de comunidades inteiras para a construção das obras de infraestrutura. O Comitê Popular da Copa é um dos grupos organizados que trabalhou para diminuir o impacto das remoções. O Comitê da Copa no Rio de Janeiro existe desde 2010. Na verdade, já teve uma experiência anterior, que foi o Fórum Social do PAN, que por conta dos Jogos Pan-Americanos, alguns grupos que lutam por moradia e contra remoções se organizaram e, na época, conseguiram impedir a remoção de 2 comunidades que estavam ameaçadas pelo PAN, pelas obras do PAN, o Canal do Anil e a Vila Autódromo. A Vila Autódromo já vem com esse histórico de remoção por conta da valorização da região. Eles estão situados em Jacarepaguá e é uma área de expansão da Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca é um dos principais locais de interesse do mercado imobiliário hoje, com milhões de novos lançamentos, todas as grandes construtoras atuando lá. E a Vila Autódromo, de repente, virou um lugar cobiçado pelo mercado e começou a sofrer ameaça de remoção. O preço da terra na cidade de São Paulo cresceu 154% em 3 anos. No Rio de Janeiro, 181%. Com isso, cresceu também a sanha de tirar as favelas dessas localizações mais nobres. Porque o preço da terra tem tudo a ver com a localização. Tudo. A mesma casa que você põe numa área nobre, ela tem um preço. Você pega a mesma casa, põe no município periférico da região metropolitana, ela tem outro preço. Porque a localização tem um preço, é o direito à cidade. Não é? Então, a expulsão de quase 40 mil pessoas do Rio de Janeiro para a periferia, que hoje nós temos dados confirmando isso, é feita pela
dinâmica de valorização imobiliária. Isso tem tudo a ver com o mercado imobiliário. Isso aconteceu na África, isso aconteceu até na China, que não é exatamente um país capitalista, não é? Que é uma gentrificação, que é o que a gente chama, que é a expulsão da população moradora de determinados bairros, como é o caso do Itaquerão, não é? Dos arredores, por conta de uma dinâmica imobiliária de valorização, que expulsa, que aumenta o preço de aluguéis, que segrega. Então, essa dinâmica ela é muito pouco conhecida, existe muito pouco consciência disso entre os cidadãos das cidades brasileiras, infelizmente. Vila Autódromo, um dos ícones no combate às remoções. Uma antiga comunidade de pescadores que resistiu à construção do antigo autódromo de Jacarepaguá, aos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro e às Olimpíadas de 2016. Esse cenário que nós estamos vivendo aqui, ele é intencional, ele joga para baixo qualquer pessoa, não só nós, mas eu acho que nenhuma pessoa pode achar normal, pode achar agradável esse cenário. Que seja morador de comunidade ou que não seja. Então, é um cenário de destruição dos nossos sonhos, da nossa luta, do nosso suor. O que ocorreu na Vila Autódromo, por conta da luta e por conta de uma fé, os moradores da Vila Autódromo, e eu me incluo, nós tivemos e temos uma fé enorme. É uma fé no direito à cidade, é uma fé numa nova justiça, é uma fé nos pactos internacionais que o Brasil foi signatário, é uma fé na nossa união, é uma fé aqui na nossa luta junto aos movimentos sociais de direitos humanos, que sempre nos apoiou e que vê claramente que nós precisamos de uma sociedade nova, de um país novo. Então, na direção dessa fé, foi que tudo isto aqui não está nesse formato. Tá tirando as pessoas das suas casas, né? Casas que eles construíram ao longo de muitos anos, com muito esforço. Você vê Vila Autódromo, não só Vila Autódromo, mas Providência, Indiana, Santa Marta. São comunidades que você vê que são casas boas, comunidades que todas têm mais de 30 anos de história, com relações comunitárias. Você ia lá na Vila Autódromo antes de começar a remoção, é uma comunidade que nunca deixou entrar tráfico de drogas, nunca teve milícia, porque eles eram organizados, tinham laços de vizinhança muito fortes. Você via as crianças brincando na rua, as pessoas se conheciam, faziam festas na associação de moradores. E aí, ser expulso da sua casa é realmente o lado mais dramático. E expulso numa condição de total perda de direitos, assim. A prefeitura não deixa advogado entrar na negociação, em muitos casos ameaça que, se chamar o advogado, vai ter uma proposta pior. Oferece sempre uma condição pior do que a da moradia anterior. Então, é realmente, assim, para a família sofrer esse processo assim, de perda é muito grande. Hoje, a gente não... Nós estimulamos que ainda tenha na comunidade umas 250 famílias. Não, 200. Não, eu acho que é mais, Penha. Eu acho que ainda tem umas 300 famílias aqui. Chegou a quantas, assim, no auge? Aqui estava em 583 famílias quando estava todo mundo. É o último até censo. Agora, no início desse ano, antes da remoção. Vila Autódromo sempre foi uma comunidade muito organizada. Então tem uma associação de moradores que é fundada desde lá da década de 80. As pessoas são realmente buscam se informar, buscam seus direitos, tanto que eles já conseguiram um documento de concessão de direito real de uso do governo do estado. Eles tinham um loteamento que estava em processo de regularização pelo ITERJ quando veio essa ameaça de remoção. E aí eles foram atrás de um projeto que mostrasse a possibilidade da sua permanência. Porque desde o início, os Jogos Olímpicos, eles têm uma área enorme ali do lado, que é uma área de mais ou menos 1.200.000 metros quadrados. O que eles defendiam? A gente não precisa sair para acontecer os Jogos Olímpicos, tem terreno suficiente para acontecer as duas coisas. O prefeito ele fez um desafio à comunidade
que ele queria tirar, que ele apresentava o projeto Morar Carioca, que era bem melhor, e, enfim. E desafiou a comunidade, se a comunidade tivesse um projeto melhor, ele ia estudar. E a comunidade ciosa e respeitosa procurou 2 universidades e construiu, junto com a universidade, um projeto que nós, desde o início, identificamos como popular, alternativo e insurgente. Né? E conflitante, porque ele se deu e está se dando em cima de conflitos. Então eles chamaram grupos das universidades, Universidade Federal do Rio de Janeiro e da UF, que formou o Núcleo Experimental de Planejamento Conflitual, porque está assim, dando força a essa comunidade que está vivendo essa situação de conflito, para dar os meios a eles de mostrar seus direitos e suas vontades. E aí a gente passou por vários meses assim, construindo esse plano com eles. Então, discutindo quais eram as possibilidades técnicas, quais eram as alternativas, e inclusive vendo com eles, assim, a comunidade anterior às Olimpíadas, como que a gente vai construir esses planos? Vocês querem consolidar a comunidade como ela está e modificar o projeto olímpico? Ou vamos ver qual é o projeto olímpico, ver o que eles precisam e aí ir fazendo modificações. Então, se o projeto olímpico precisa de uma via que passe aqui, os moradores votaram, não, tudo bem, a gente aceita essa via, mas vamos deslocar ela um pouquinho aqui para atingir menos casas. E aí a gente foi chegando a esse desenho, e a gente chega a um desenho em que é perfeitamente compatível a permanência da Vila Autódromo com as instalações olímpicas. E fomos até o prefeito e dizemos, temos o nosso projeto. Projeto esse até que foi premiado recentemente pela instituição Urban Aid, com um prêmio de $80 mil dado pelo banco alemão, e a escolha desse projeto foi por um júri da Escola de Economia e Sociologia de Londres. Quem entregaria até o projeto seria o prefeito nas nossas mãos, mas ele suspendeu a premiação e não apareceu. Se você for ver lá a área, e você pode ver também algumas fotos aéreas que tem por aí, até no Google, aí você pode ver essa foto aérea, o terreno que eles têm para as instalações olímpicas é enorme, daria perfeitamente para atender todas as instalações olímpicas. A prefeitura em algum momento chegou a afirmar que a remoção da Vila Autódromo não é necessária para as Olimpíadas acontecer, mas eles estão usando isso para promover essa limpeza social. Historicamente, as Olimpíadas sempre foram usadas como recurso político, desde a Grécia. Não é? É a parada que tinha para reordenar, e a reordenação ela é sempre em cima dos pobres, e quem ordena é sempre o poder. A exemplo disso, a gente pode ver a Grécia. Olha, eu sempre soube que a Grécia estava de castigo porque gastou muito com as Olimpíadas. Então, eu vejo que isto é uma ordem internacional, uma ordem política econômica internacional, que, do meu ponto de vista, é de saque. Os novos formatos de saquear as cidades. O primeiro argumento, eles chegam, tem a cara de pau para falar que são por interesses estético e ambiental, usam a palavra estético, e aí eu vi os documentos desse processo, eles quase dizem a comunidade é feia, né? Tipo, é pobre a autoconstrução e por isso é um problema. Estético para quem, é bonito para quem, né? E o que parece é o que nós precisamos de fato é embelezar a ponto de fazer com que nós não façamos feio frente a esses grandes eventos, né? E a população, de um modo hegemônico, né? Não toda, claro, engole toda essa discussão de uma maneira muito acrítica, sem problematizar a que servem esses interesses, a que serve esse modelo de cidade que vai sendo construído a partir de uma higienização das nossas desigualdades. O que é o progresso hoje? O progresso hoje é a igualdade de direitos, não é? O progresso hoje são o respeito das diferenças. O progresso hoje é a sustentabilidade, são as redes solidárias, não é?
E em matéria de progresso, eu acho que nessa direção desse progresso que é discutido internacionalmente, eu acho que as comunidades é muito mais progressiva do que o poder, do que os condomínios. A cidade ela é o reflexo das nossas relações. Enquanto as relações de poder se derem de uma forma assimétrica, tal qual elas se dão, a cidade ela é o efeito disso. Então não é o contrário. A cidade ela não é... Até porque nós não temos aqui uma relação de causa e efeito. A cidade ela não é a produtora das subjetividades que vivem nela. E nem o contrário. Na verdade, tudo isso está funcionando de uma forma complexa. Então, essa complexidade que nos assola, essa complexidade que faz funcionar um certo regime de ser e estar numa cidade, também produz os modos de ser da própria cidade. E essa fé de que fala a Dona Inalva pode ser vista em uma imagem inusitada. No meio da destruição, alguns moradores ainda pensam em um futuro, ali mesmo. E a Vila Autódromo, mais uma vez, renasce. No próximo episódio, as obras voltadas para os mega-eventos e sua interferência na dinâmica das relações de trabalho.